Bem, nunca saberemos quem irá cruzar a porta da sala em uma maca. Hoje pode ser um desconhecido, mas sempre devemos ter em mente que é um ser humano. Portanto, informações, elucidações, comentários feitos dentro da sala de necrópsia não deverá sair da sala. Não é admissível divertir-se com as peças cadavéricas, sendo possível de punição legal. Pessoal, isso quer dizer que tudo que acontece na sala de necrópsia, no exame pericial, todas as informações referente a esse exame fica ali. Os comentários, tudo aconteceu na sala, ou mesmo na remoção, ou na sala de perícias no vivo, fica ali. Você não fala, você não comenta com seu familiar, com sua esposa, com seu filho, com seus amigos, nada. Tudo que aconteceu na sala, fica na sala. Além disso, você não pode brincar com as peças cadavéricas, com órgãos genitais, com brincadeiras relacionadas a órgãos genitais. Tudo relacionado ao cadáver deve ser respeitoso, tá? Você não pode jamais brincar com esse cadáver na sala ou em qualquer local que ele esteja, seja no instituto médico, seja na funerária, seja no local de encontro, seja na casa, se você for remover cadáver em casa dos familiares ou no local onde ele foi encontrado. Maior seriedade possível em todos os serviços relacionados a isso. Você não pode jamais brincar com o cadáver, tá? Justamente pautado nisso tem um artigo, que é o artigo 212. O que diz esse artigo? O artigo 212 diz: vilipendiar cadáver ou suas cinzas. Pena: detenção de 1 a 3 anos e multa. Mas o que seria vilipendiar? Como seria esse crime de vilipêndio? Vocês já devem ter ouvido, acho que eu já até falei em sala de aula, não lembro se foi em medicina legal, foi em traumatologia. Em uma delas eu acho que eu já falei sobre vilipêndio. Vilipendiar é você fazer chacota. Um exemplo, você menosprezar, né? E o que fala no artigo? O que seria esse vilipêndio de cadáver? Vilipêndio de cadáver seria: vilipendiar significa o ato de desprezar ou menosprezar algo. Menosprezar alguém ou alguma coisa. O vilipêndio é a ação de vilipendiar, ou seja, fazer com que alguém sinta humilhado, menosprezado, ofendido, através de palavras, gestos e ações. Vilipendiar cadáveres, neste caso, tutela-se no crime em estudo o sentimento de respeito pelos mortos, repudiando assim as condutas desonrosas. Aí você fala: mas ninguém faz isso. Observa-se em locais de crime, em remoções, ou até mesmo em institutos, você ouvir as palavras: a pessoa era um marginal, era um bandido, e aí começa a xingar o cadáver, né? Menosprezá-lo. Isso é vilipêndio. Por quê? Está desrespeitando o cadáver, né? Além disso, na sala de necrópsia, às vezes brincando com o cadáver, jogando de qualquer jeito. Isso é vilipêndio cadavérico, vilipêndio de cadáver. Você tem que ter bastante cuidado quanto a isso. Por quê? O vilipêndio, você observa ele constantemente, porque as pessoas fazem o vilipêndio sim. Se observa nos locais pessoas que provavelmente elas não sabem que estão cometendo crime, que estão vilipendiando.
cadáver, né? Mas estão fazendo. Além disso, tem um que é bem frequente em casos de cadáveres, que é o de ter relação sexual com cadáveres. Isso é vilipêndio, né? Vilipendiar, então, alguém é considerado um desrespeito por parte da premissa de que esse indivíduo é indigno, é vil, é insignificante ou miserável. Aí, é muito importante salientar que o vilipêndio pode ser praticado por diversos modos. Por exemplo, proferir palavrões contra o morto, atirar excrementos no cadáver, desdenhar da situação em que o corpo se encontra, causar danos ao corpo por falta de zelo, praticar atos sexuais com o falecido, entre outros. E aí, pessoal, de causar danos no corpo por falta de zelo, isso é muito importante, porque dependendo de como você pega o cadáver no local, você pode praticar esses danos. Então, tem que ter bastante cuidado na hora de remover, na hora de colocar esse cadáver na padiola. Se você está com um colega, você não pode simplesmente pegar o cadáver e jogar lá de qualquer jeito. Jamais. Você tem que ter bastante cuidado quanto a isso, porque você pode causar um dano a esse cadáver. E aí, você vai responder por vilipêndio. Além de que você pode provocar uma lesão, né? E aí, essa lesão, durante o ato necroscópico, se você não assumir que você provocou esse dano, vai parecer que esse cadáver já tinha uma lesão. E, na verdade, a lesão foi provocada pela remoção, por falta de zelo. Porque você não teve o cuidado adequado, você não teve respeito para com aquele cadáver. E aí, se você faz uma coisa dessa na frente de familiares, na frente de amigos, ou mesmo da imprensa, a repercussão não só para você vai responder de qualquer jeito, mas para o órgão todo. A notícia que vai sair é: IML desrespeita cadáver, IML pega de qualquer jeito, né? E isso institucionalmente é muito ruim, porque você vai denegrir a imagem da sua instituição. E isso mancha. Sempre que alguém associa a sua profissão com o IML, vai falar: o pessoal que trabalha no IML não tem ética, o pessoal que trabalha no IML não tem cuidado, eles não têm respeito, né? Então, por ação de um indivíduo, todos os outros acabam recebendo os mesmos adjetivos. Isso não vale só para IML, vale também para funerários. Quando os agentes funerários que vão fazer as remoções, seja no IML, seja no local, na casa, né? Se eles pegarem esse cadáver desrespeitosamente, de qualquer jeito, eles também estão cometendo o crime de vilipêndio. Então, entre os crimes mais comuns de vilipêndio do corpo humano morto, está a chamada necrofilia, ou seja, quando alguém mantém relações sexuais com o cadáver. Aí, nesse caso, às vezes a pessoa fala: mas isso não existe. Pessoal, pior que existe. Tem profissionais que são capazes de várias atrocidades com corpos, né? Eles têm um desvio de conduta, né? E eles praticam a necrofilia. E isso é crime, é vilipêndio de cadáver, tá? Então, deve-se manter respeito ao corpo do cadáver, bem como manter a sua privacidade, assegurada em lei. O artigo 5º da Constituição Federal, que prevê a inviolabilidade do direito à intimidade, a proteção da vida privada e a honra, bem como a imagem das pessoas. Isso é sério quando é relacionado ao cadáver, e que você observa muito em locais de crime, quando o cadáver ele é despido na frente de todos ali, né? Então, cadê a inviolabilidade do direito à intimidade? Todas aquelas pessoas que estão ao redor, aqueles curiosos, estão vendo a intimidade. Se não tiver o cuidado adequado de isolar a cena do crime, só permitir que pessoas relacionadas ao caso estejam ali. Fotos.
jamais você pode publicar uma foto em que, na verdade você não pode publicar foto, mas você não pode mostrar para alguém uma foto que tenha a exposição, principalmente de órgãos sexuais. Cadê a intimidade, né? Cadê a privacidade desse cadáver? Não é porque ele morreu que ele perdeu esses direitos. Continua com todos os direitos, né? Então você tem que ter bastante cuidado quanto a isso. Não só profissionais de institutos médicos, serviços de verificação de óbito, quanto os de funerária. Todos têm que ter respeito. Todos têm que ter maior cuidado quando se lida com corpos, né? Porque, como eu falei no início da aula, aquele corpo tem uma história. Ele foi uma pessoa, ele tem parentes, tem amigos, tá? Então, todo respeito deve ser garantido a ele. Tratá-lo da melhor forma possível, respeitando todos os direitos. Não é porque ele morreu que ele perdeu esses direitos. Em outras palavras, o vilipêndio é o ultraje, o ludíbrio, aviltante, o desdém injurioso. É o ato de aviltar, de ultrajar. Tanto pode consistir em atos como em palavras e escritas. Constituir um vilipêndio, entre outros fatos, os seguintes: tirar as vestes do cadáver e escarrar sobre ele, cortar algum membro com o fim de escárnio, derramar líquidos imundos sobre as cinzas ou dispersá-las assintosamente. Tudo isso configura crime, né? Então, tem que ter bastante cuidado quanto à questão de vilipêndio, porque você responde porque é crime vilipendiar cadáver. É crime não só cadáver, qualquer pessoa. Mas, como a gente está se referindo especificamente à parte de necrópsia, a parte de medicina legal, a parte onde o agente de necrotomia vai estar trabalhando, né? Então, o vilipêndio é isso. Então, estar bastante atento quanto a isso, quanto à legislação, quanto à sua postura nos seus locais onde você esteja trabalhando, seja durante a necrópsia, seja durante a remoção, seja durante uma exumação, durante a entrega de um corpo para um familiar, para a funerária, durante a entrega de pertences. Então, tudo que você fizer está sendo observado, né? Tudo que você fizer, se estiver pautado em desacordo com a legislação, você poderá responder. Então, você tem que saber o que você pode fazer e o que você não pode. O que é crime e o que não é crime, tá? Para você poder agir da melhor forma possível e não ter problemas em seus locais de trabalho, tanto administrativamente quanto criminalmente ou civilmente, com um familiar entrando na justiça contra você, porque às vezes o familiar entra, né, por danos morais, tá? Um outro item importante que entra a bioética no ensino da anatomia. Então, a anatomia humana é uma disciplina básica para todos os estudantes ingressantes na área da saúde. Por que que a anatomia está aqui? Você fala, professor, mas nós vamos trabalhar no IML, nós estamos fazendo curso de auxiliar de autópsia, auxiliar de necrópsia, técnico em necrópsia, né? Mas vocês, como profissionais, vocês podem prestar concurso para trabalhar nos laboratórios de anatomia das universidades federais, dos institutos federais ou em universidades privadas. E aí vocês estarão atuando no ensino também. Vocês estarão auxiliando os professores nessas instituições. E aí tem que ter bastante cuidado também. Por quê? Para não vilipendiar cadáver nos locais, né? Para não brincar com as peças e para ter o cuidado de não deixar com que os alunos façam isso, né? Você tem que explicar o que pode e o que não pode ser feito, o que é proibido, né, por lei, relacionado a cadáveres, relacionado ao ensino da anatomia. Além de que existe também parcerias entre institutos médicos, entre serviços de verificação de óbito com as universidades, em que os alunos vão para os institutos
para terem a disciplina de anatomia, de medicina legal. E aí, na medicina legal, tem anatomia, né? E você tem que estar atento ao que pode ser feito ali ou não, né? Porque, dependendo do contexto, você vai acabar contribuindo para que o ilegal aconteça, se você não se posicionar, né, quanto profissional ali. Não permitir que faça brincadeiras, que faça... que não tire o direito que esse cadáver teve de privacidade, de respeito, né, de dignidade humana, porque não é porque ele morreu que deixará de se ter todos os cuidados necessários para com ele, tá? Aí vem outro item de suma importância, que é periciar um paciente seu. Isso está voltado para o médico, mas também para a sua equipe. Como periciar um paciente seu, uma pessoa de sua família ou qualquer pessoa que tenha relação capaz de influir no laudo. O que quer dizer isso? Que é proibido para o perito e sua equipe participar de uma perícia, especificamente do médico, de um paciente seu, né? Quanto a nós, agentes de necrotomia, auxiliares de necrópsia, técnicos de necrópsia, de participar de uma perícia de um familiar seu. Por quê? Vocês lembram no início que tem que ser imparcial. A partir do momento que você participa de uma perícia, por exemplo, se estiver relacionado a um crime e você esteja participando, você não será imparcial. Por ser um familiar, por ser um amigo, você vai sim ter um dos lados, você vai sim tender para um dos lados. Por isso, é proibido você participar de perícias de familiares, de amigos próximos que tenham algum caso relacionado à justiça, né? Porque isso pode influenciar no laudo. E aí, além de influenciar no laudo, digamos que a perícia foi realizada com todos os rigores científicos, não houve um tendencialismo, né? Você fez toda a perícia imparcialmente. Porém, algum conhecido, alguém da parte que está sendo acusada, por exemplo, se foi um crime, tiver conhecimento, quando ele pegar o laudo, no laudo vem ali o nome de todos os participantes da perícia, né? Ele pega o laudo, lê o laudo, vê seu nome, ele vai falar, opa, ele é parente. Então ele vai pedir para o juiz, ou ele vai pedir para desqualificar esse laudo, porque não houve uma imparcialidade. Esse laudo, ele poderá ser excluído do rol de provas, porque não seguiu esse preceito, né, de imparcialidade. Você pode tender para um dos lados, por isso a proibição. Então, se você estiver trabalhando e chegar a algum caso semelhante, você deve se recusar a participar da perícia e informar o motivo, né? Você está impedido por isso, porque futuramente esse laudo pode ser questionado e aí ele pode ser retirado do rol de provas, porque o princípio é imparcialidade. Se você tem amizade ou parentesco com alguma das partes, você não pode participar. Não só do cadáver. Pode ser que você tenha amizade ou parentesco com uma pessoa que está sendo acusada de ter cometido a agressão ou homicídio, alguma coisa, com o que está sendo periciado, entendeu? Por isso, não pode participar da perícia. Tem que se declarar impedido. Aí existe, então, um decálogo ético do perito e de sua equipe, de acordo com o França 2001, tá? Que são recomendações que devem ser seguidas, né, por todos os peritos e suas equipes, para que seus laudos, seus trabalhos não sejam desqualificados, não sejam retirados do rol de provas,
né, para que o seu trabalho tenha êxito. Porque não adianta você fazer uma perícia bem feita, né, seguindo todos os requisitos necessários, todos os rigores, e lá no final, por um mecanismo, por uma falha, né, todo o seu trabalho ir de água abaixo. Tá? Então, vamos ver aqui 10 princípios, né? O decálogo ético. O primeiro deles, evitar conclusões intuitivas e precipitadas. Convencer-se de que a prudência é tão necessária quanto a produção da melhor e mais inspiradora perícia. Jamais se firmar no subjetivismo, na precipitação, na presunção para concluir sobre os fatos. Isso aqui é importante porque quando você faz uma perícia e age precipitadamente, você presume um fato, pode ser que aquela sua presunção esteja errada. Pode ser que o que você esteja prevendo que aconteceu, se você não chegou a realizar todos os caminhos, todos os passos para se chegar nesse resultado, só por presunção você já deu o resultado logo, pode ser que você tenha errado. Por isso, evitar essas conclusões. Jamais utilizar conclusões intuitivas e precipitadas. Tem que seguir todos os preceitos necessários, todos os passos periciais para se concluir uma perícia. Você não pode simplesmente olhar e falar, eu acho que aconteceu isso, isso e isso, se você não tem os passos que chegue a isso. Tá? O achismo em perícia não cabe. O achismo em perícia não é adequado. O achismo em perícia pode desqualificar o laudo pericial no final. E aí, todo aquele trabalho vai ficar perdido. Então, isso vale tanto para o perito como sua equipe. Porque a perícia necroscópica, ela é um conjunto, né? O médico, ele não age sozinho. O médico, ele age com seus auxiliares. Tá? O médico não faz a necrópsia só. Ele precisa dos auxiliares. Então, a equipe tem que estar sintonizada. E todos têm que agir assim. Evitar conclusões intuitivas e precipitadas. Porque um membro comunica com o outro. Se é uma equipe, eles agem em conjunto. Então, a equipe tem que estar toda sintonizada. Segundo, falar pouco e em tom sério. Isso é importante. Conscientizar-se de que a descrição é o meio pelo qual o indivíduo deve se proteger dos impulsos da vaidade, sobretudo quando a verdade que ainda se procura provar está sob júdice, ou quando ainda não se apresenta nítida e isenta de contestação. O profissional deve evitar declarações precipitadas e sensacionalistas em entrevistas. Deve falar o imprescindível, sempre com noção da exata oportunidade. Pessoal, isso aqui é um dos itens de suma importância para nós que somos auxiliares, agentes, técnicos. Por quê? Como a perícia, quando nós realizamos a perícia, quando fazemos, nós já sabemos o que aconteceu, né? Porém, o laudo pericial, ele tem um período para ser entregue nas delegacias. Geralmente são 10 dias, que pode ser prorrogado, dependendo do tipo de exame que está sendo realizado. Porém, se você pronunciar antes do laudo ser emitido, antes do laudo ser encaminhado para a delegacia, como ele está sob júdice, esse seu pronunciamento pode prejudicar toda a fase, né? Pode prejudicar toda a investigação. Então, jamais se pronunciar antes desse laudo ser encaminhado para a delegacia. Segundo, técnico, agente auxiliar, não se pronuncia em perícias. Quem se pronuncia, se alguém tiver que se pronunciar, é o perito. Tá? É o perito que, se tiver que ter entrevista, é o perito que vai responder.
É o perito que vai afirmar tudo sobre o caso. Não cabe a nós dar qualquer informação. E acontece muito de ter uma necrópsia, né? E aí as pessoas perguntam, e aí, fulano morreu de quê? O que foi que aconteceu? Nossa, foi homicídio mesmo? Você sabe, mas você não pode falar. Primeiro que tem a ética. Você não pode falar nada do que você vê na sala de necrópsia. E segundo que, se você falar, você pode prejudicar o andado da investigação. Por quê? O laudo pericial nem saiu. Como que você vai se pronunciar? E outra, quem se pronuncia sobre perícia é o perito, e não o agente, não o técnico, não o auxiliar. É o perito. Tá? Se tiver que responder sobre perícias, é o perito. Não cabe a nós fazer qualquer comentário sobre perícias. Além disso, acontece também em locais de remoção. Às vezes a gente está lá e o pessoal que esteja lá, TV, principalmente, reportagem, pergunta: você acha que tem quantos dias que esse cadáver está aí? Você não pode passar essa informação, porque você não, primeiro que você não é perito, mesmo que você saiba, você não pode passar essa informação. Quem tem que passar, se tem um perito no local, o perito vai responder. Se não, a sua resposta será: olha, lá no Instituto Médico é que será realizado as perícias e a quantidade de dia vai sair no laudo pericial. Mas isso quem vai responder é o médico legista, é o perito criminal, né? Não você. Você não responde nada relacionado a perícias. Tá? Que fique bem claro isso. Terceiro, agir com modéstia e sem vaidade. Aprender a ser humilde. O sucesso deve vir de um processo lento e com resultado de boa conduta ética, e nunca da presença ostensiva do nome ou do retrato do profissional nas colunas dos jornais. Não há desmerecimento no fato das atividades periciais serem realizadas no anonimato, delas apenas tendo conhecimento as partes interessadas e a administração judiciária. Pessoal, o que quer dizer isso? Quer dizer que, se eu estou num determinado caso, esse caso, por exemplo, é de comoção social, de grande relevância, é de alguém conhecido, você não pode chegar e querer dizer: eu fiz a perícia, eu participei da perícia, porque eu sou o cara que conhece, eu sou o conhecedor, eu tenho todas as informações. Você tem que ser humilde, porque não importa quem fez a perícia. Independente de quem fez, o resultado seria o mesmo se você agiu com todos o rigor científico. Não importa se foi perito A, perito B, perito C, quem auxiliou foi o auxiliar A, auxiliar B, auxiliar C, não importa. O resultado tem que ser o mesmo. Então, não justifica você ir aos jornais, falar sobre o caso, comentar sobre o caso, para se aparecer. Você tem que ser humilde, tem que permanecer no anonimato. Não importa saber quem fez. O que importa é o resultado dessa perícia. Quem tem que saber quem fez é quem? É o delegado, as partes envolvidas, né? O advogado, para saber como que essa perícia foi feita, se seguiu todos os rigores, se os profissionais que realizaram são os profissionais que deveriam fazer. Então, as entrevistas, as reportagens, querer aparecer aqui, não cabe, tá? Cada um na sua. Tem que permanecer no anonimato, sem esse estrelismo. Quarto, manter o sigilo exigido. Deve ser mantido o segredo pericial na sua relativa necessidade e na compulsória solenidade. Nos seus trâmites mais graves, deve o perito e sua equipe manter a descrição, a sobriedade, evitando que suas declarações sejam transformadas em catastróficos pronunciamentos com nocivas repercussões. Ou seja, como a gente viu desde o início da aula, né? Sigilo é exigido.
tudo que você vê, tudo que você fizer, tem que ser sigiloso. Por quê? Se você se pronunciar, se o perito se pronunciar, dependendo do caso, irá atrapalhar no curso da investigação, né? Se ele der um pronunciamento, ou se você der uma entrevista, às vezes você está no local lá e o repórter chega e aí você fala, eu vou dar uma entrevista. Não pode, porque dependendo do que você falar, você vai prejudicar, porque o seu pronunciamento pode ser um pronunciamento catastrófico. Pode ser que o que você fale hoje não seja o que vai sair no laudo pericial ou que seja de desacordo com os outros laudos, né? Então, manter o sigilo exigido, nada de comentários. E isso vale não só para imprensa, mas para todos que estejam envolvidos. Por exemplo, você não pode, por exemplo, eu trabalho no Instituto Médico, e aí tem a parte administrativa da secretaria, tem a parte do arquivo, né, tem a parte recepção. Eu não posso chegar lá na recepção, não posso chegar lá no arquivo, eu não posso chegar nos outros setores falando do que eu vi na necrópsia, mesmo eles sendo servidores. Por quê? Aquilo só diz respeito a mim, ao perito que estava participando da necrópsia. Nós não devemos fazer nenhum comentário sobre isso. Tá? Porque esses comentários, se você faz, você comenta com alguém aqui, esse alguém comenta com outro ali, e aí vai repassando. E hoje, com o poder das redes sociais, nossa, uma palavra que você fala aqui, no mesmo minuto já está praticamente no mundo todo. Né? É muito rápido o poder de disseminação dessas informações. E se você fornece uma informação que não deve ser fornecida, rápido ela se espalha. Né? E aí você pode se prejudicar com isso, pode prejudicar toda a investigação, pode responder, né? Dependendo do que você fizer, responde mesmo. Exemplos, aconteceu em um instituto em que um servidor ele tirou uma foto, né, de um cadáver na mesa de necrópsia, e aí ele passou para um amigo que era policial, né, e esse amigo repassou em alguns grupos. Esse servidor ele foi exonerado, né, ele era contrato, né, na verdade, não era da necrópsia, mas ele tinha acesso. Por isso que as áreas de perícia elas devem ser áreas restritas, não pode, em hipótese alguma, pessoas estranhas à área estar adentrando ou transitando ali. Tem que ser só o grupo que trabalha com aquela área, né? Porque se tiver qualquer vazamento, o primeiro grupo a ser desconfiado é quem estava ali, quem estava trabalhando ali. Depois que parte para os outros servidores, para as outras pessoas que porventura poderiam ter acesso ao local, né? Então, ter bastante cuidado quanto a isso e manter o sigilo. Sigilo é imprescindível em todas as perícias. Não cabe a nós comunicar o que a gente viu. Não cabe a nós comunicar o que a gente leu. Não cabe a nós comunicar o que foi discutido. Então, sigilo em tudo. Isso é essencial na área pericial. Se alguém quiser saber informação, que vá na delegacia depois de 10 dias, solicite ao delegado. Se o delegado achar por bem informar, ele informa. Se não, ele não vai informar se a pessoa não fizer parte do caso, né? Quinto, ter autoridade para ser acreditado. Ao que se afirma e conclui. Existe também uma autoridade capaz de impor, fazendo calar suas palavras, as insinuações oportunistas. Decidir com firmeza. A incerteza é sinal de insegurança e afasta a confiança que se deve impor. Se uma decisão é vacilante, a arte e a ciência tornam-se fraca e duvidosa. Isso vale para todos da equipe. Primeiro que para você ter essa autoridade, para você ser acreditado, você tem que saber fazer. Você tem que saber o que está fazendo, né? Por quê? Se você tiver dúvida, essa dúvida pode pôr em xeque todo o seu trabalho. Por exemplo, se eu estou fazendo uma necrópsia, né? Eu estou lá com o perito. E aí o perito pergunta, qual órgão foi lesado? Ele está lá fazendo a descrição, né? Eu falo, o órgão que foi lesado foi
o coração, foi o pulmão. Aí ele, qual os vasos? Eu falo, foi a aorta, foi veia cava. Mas eu tenho que ter certeza que foi a aorta. Eu tenho que ter certeza que foi a veia cava. Por quê? Se eu não tenho certeza, eu passo uma informação errada para ele, né? Ele, porventura, se ele não olhar lá no ato da necrópsia, se ele não estiver muito próximo, não perceber, no seu laudo pericial vai estar aqui, o vaso foi tal vaso, porém, isso não é verdade, né? E aí pode colocar em xeque todo o processo, porque se tiver alguém que conteste, que entenda bastante, pode falar, olha, esse vaso que foi descrito aí, ele não poderia provocar uma morte, está errado. E aí solicita uma nova perícia, e aí na outra perícia, porventura, se a inicial estiver errada, vai descobrir que estava errada, né? E vai ficar chato para a equipe, né? Então, você tem que ter autoridade para ser acreditado. Só que para isso você tem que saber. Você não pode dar dúvida, não pode pôr dúvida. Você não pode falar, eu acho que foi isso. Foi tal órgão. Foi tal coisa. E pronto. Se você sabe, não tem por que as pessoas questionarem. Agora se você falar, talvez pode ter sido tal órgão. Eu não sei, eu acho que foi isso. Não pode. Você tem que ter certeza. Para isso, você tem que se qualificar. Você tem que ter a qualificação adequada. Então, você tem que fazer cursos constantemente. Se você quer trabalhar nessa área, se você quer adentrar na área pericial, trabalhar como auxiliar, trabalhar como perito, não importa a área, você tem que se aprofundar no que você esteja fazendo. Não importa se é nível técnico, nível auxiliar ou nível superior. Você tem que se aprimorar. Para quê? Para você ter autoridade, para você ser acreditado. Porque a partir do momento que você estuda, que você faz novos cursos, que você se aprimora, o que você fala, todos os componentes de sua equipe vai saber que você sabe, você tem certeza do que está falando, né? Então, isso é ter autoridade para ser acreditado. Não pode dar dúvida, não pode deixar dúvida em hipótese alguma. Sexto, ser livre para agir com isenção. Comparando os fatos entre si, concluir com acerto por meio da convicção, relacionando-os, chegando à conclusão sempre clara e objetiva. Não permitir de maneira alguma que suas crenças, suas ideologias, suas paixões venham influenciar em um resultado para o qual se exige absoluta isenção e imparcialidade. Ou seja, quando for chegado nas conclusões, né, você está fazendo uma perícia, lá uma necrópsia, e aí você não pode se valer em cunho religioso para dar o resultado, em suas crenças, né? Você tem que ter certeza daquilo, porque você chegou naquilo, por métodos objetivos. Eu segui metodologia tal, observei tal coisa, e isso me faz agir com isenção, porque eu tenho certeza. E, além disso, eu tenho que ser imparcial no que eu vou colocar. Não vou tender nem para A, nem para B. Não vou puxar nem para o lado da polícia, nem para o lado do ladrão, do assassino. Um exemplo, né? Tem que ser isento, tem que ser imparcial. Imparcial. Nesse caso, ser livre para agir com isenção. Não tem que ter convicções que irá influenciar nos seus resultados. Não aceitar a intromissão de ninguém. Sendo autoridade ou não, o profissional não deve permitir a intromissão ou a insinuação de ninguém que pretenda modificar sua conduta ou dirigir o resultado para um caminho diverso das suas legítimas e reais conclusões, com a finalidade de não trair os objetivos da justiça e o interesse da sociedade. Isso é de suma importância, essa questão de intromissão. Quando nós chegamos nos locais, principalmente de remoções, há N pessoas que querem dar suas opiniões, querem intrometer nos nossos serviços, né? Indivíduo que, por trabalhar em um órgão congênere, um órgão parecido, ele já quer falar, olha, faz isso, isso e isso. Não, você não tem que fazer.
Você, na verdade, você sabe o que deve ser feito. Então, é o que você tem que falar, olha, o procedimento é esse, eu vou fazer isso. Eu estou no controle, eu sou o profissional que trabalho com isso. Então, você tem que impor, nesse caso, impor o respeito necessário para o seu cargo, né? E não aceitar a intromissão. Então, a mesma coisa deve ser feita no ato pericial, no ato da necrópsia. Se você está fazendo a necrópsia, às vezes chega pessoas próximas e falam, tem que ser feito assim. Não, você vai fazer do jeito que é o correto, do jeito que você aprendeu, do jeito que manda a norma, né? Por quê? Você não vai aceitar a intromissão de ninguém. E isso é um dos casos que em algumas vezes dá um pouco de trabalho pela intromissão dos políticos. Por exemplo, tem determinada necrópsia que tem que ser realizada e aí o político A, o político B quer que a necrópsia não seja realizada ou quer que seja realizada em um horário que não é permitido, quer que não seja feita a necrópsia, quer encaminhar para um outro núcleo. E aí a política tem essa intromissão. E aí os profissionais é que tem que agir e falar, não, nós não vamos fazer assim, o procedimento não é esse, eu não posso liberar por isso, eu não vou remover por isso. Por quê? Porque você não aceita a intromissão, é você que é o profissional que está ali. Lógico que você tem que agir dentro da lei, né? Cada um é no seu quadrado. Se é relacionado à remoção, é com você. Se é relacionado à perícia, é o perito. E aí, como são a equipe, vocês vão conversar entre si e não vão aceitar essas intromissões. Tanto de políticos, como de amigos, de familiares, de colegas, há sempre alguém querendo dar uma opinião no seu serviço. Então, não aceitar essas intromissões. Você é o profissional que está ali. É você que vai responder se tiver alguma coisa errada, né? Por isso, a palavra é a sua e não a de outras pessoas externas. Ser honesto e ter vida pessoal correta. É preciso ser honesto para ser imparcial. Só a honestidade confere um cunho de respeitabilidade e confiança. Ser íntegro e sensato. Convém evitar certos hábitos, mesmo na vida íntima, pois podem macular a confiabilidade de uma atividade. Essa daqui é de suma importância, pessoal. Não que as outras não sejam, mas essa questão da honestidade é o que vai marcar a sua conduta profissional. Por exemplo, técnicos, auxiliares, agentes, a gente já tem que se pautar quando for trabalhar que a honestidade tem que se pautar em tudo. Exemplo, eu trabalho no Instituto Médico e aí chega uma funerária A ou uma funerária B e fala, eu vou te pagar R$1.000 para toda vez que tiver uma remoção ou uma necrópsia, você me ligar, ou se tiver algum parente aqui, você passa meu número, que aí eles me ligam. Eu não posso fazer isso, porque eu não estarei sendo honesto. Tá? A honestidade tem que se pautar em tudo. Se eu faço uma coisa errada, todos os meus trabalhos podem ser desqualificados, porque falar, olha, a pessoa não é uma pessoa idônea, a pessoa não é honesta, o trabalho dele é posto em xeque, né? Por isso, honestidade em tudo. E acontece, funerárias oferecem sim, para você informar, telefone de familiares, para você ligar, e você deve ser firme, se trabalhar nos institutos, que isso não é permitido, que isso não é honesto, que você não pode fazer isso, você não pode aceitar essas ofertas, tá?